Deixa-me ficar em paz, Senhor, para meditar tua palavra, Senhor, no coração do meu silêncio, Senhor. Deixa-me ficar em paz, deixa-me ficar em paz, Senhor, para meditar tua palavra, Senhor, no coração do meu silêncio, Senhor. Deixa-me ficar em paz. Meus irmãos, é uma alegria a gente se reunir nessa noite para poder celebrar esta peregrinação de São Francisco. São Francisco foi o homem dos pobres, foi o homem do Evangelho, foi um homem que soube seguir Jesus Cristo de uma maneira muito singular e muito perfeita, buscando em Jesus aquilo que era humano, a humanidade de Jesus. São Francisco se admirava diante da realidade do presépio, da gruta de Belém. Jesus, sendo Filho de Deus, vem se fazer um conosco. Não tem um lugar para nascer. Nasce entre os animais, entre os pobres, entre os pastores. Aquele que merecia nascer entre os palácios, cercado das pessoas mais importantes, escolheu, foi Jesus que quis nascer e se fazer presente no meio dos pobres, no meio dos animais. São Francisco soube reconhecer essa beleza dessa passagem do Evangelho, dessa opção que Jesus faz. E São Francisco assume essa opção pelos pobres para a sua vida. São Francisco nobre, um comerciante muito rico, de família muito rica, um pai muito avarento, pensava no comércio, no lucro. Queria que São Francisco fosse um nobre, um soldado, um cavaleiro, uma pessoa de honra. São Francisco, nessa busca de ser cavaleiro, de ser nobre, de buscar um lugar de privilégio, um lugar de riqueza, no meio do caminho encontrou com Jesus. No meio do caminho teve uma experiência. É importante a gente pensar que São Francisco faz a experiência de Jesus quando ele faz a experiência a caminho. É na vida dele, é caminhando para os objetivos que ele tinha, os anseios de jovem que ele tinha. Foi na vida dele, na vida normal, de jovem de Assis, que Deus fez o encontro pessoal com Francisco. Derrubou Francisco do cavalo, e não só do cavalo que ele ia montado para a guerra, mas do cavalo da avareza que ele trazia. Do cavalo, daquele cavalo da importância que ele achava que tinha. Jesus olha para Francisco e diz: quem é maior, o servo ou o Senhor? Quem é maior, o servo ou o Senhor? Jesus nos pergunta hoje também: quem é o maior, o servo ou o Senhor? Com isso, Jesus pergunta a Francisco: a quem vale a pena servir? Servir ao dinheiro, servir a si mesmo, servir à nobreza. São Francisco queria ser nobre e Jesus fez dele um nobre. São Francisco queria carregar consigo as armaduras da nobreza, da riqueza. E Jesus imprimiu em São Francisco as suas próprias armaduras, as suas chagas. São Francisco, no seu corpo, trazia as chagas de Jesus, trazia a nobreza de Jesus, trazia a cruz de Jesus. No seu corpo, São Francisco trouxe a dor do Cristo do Calvário, a dor daquele que, amando radicalmente, se doou por amor. E São Francisco soube compreender que não há glória maior do que servir ao Deus que ele chamava onipotente e bom Senhor. Todo-poderoso, onipotente, todo-poderoso e bom. É um Senhor bom, não é um Senhor cruel. Não é um Senhor que oprimia, não é um Senhor que perseguia, como eram os senhores do tempo de Francisco, que montavam nos pobres, que usurpavam o povo. Não. São Francisco olha para Deus e reconhece na grandeza de Deus, na infinidade do poder de Deus, a infinidade da bondade de Deus. Do quanto Deus quis ser presente no meio de nós.
E se nós nos reunimos aqui, quando nós proclamamos o Evangelho, nós dizemos, o Senhor esteja convosco. E a igreja responde, Ele está no meio de nós. Isso é a verdade da nossa fé. O Senhor vive, está no meio de nós. No nosso coração, na nossa vida, na nossa família, Ele está no meio de nós. Presente, não é um Deus distante, não. É um Deus presente. Na realidade sofrida da família, na realidade sofrida de cada um de nós. Ele está no nosso meio. Mas não está no nosso meio como um qualquer, como um desconhecido, não. Ele está no nosso meio como um amigo. Como alguém que está para servir a nós. E ele disse no Evangelho, não vim para ser servido, mas para servir. A leitura do Evangelho de hoje é o martírio de São João Batista que nós celebramos. João Batista foi esse anunciador da palavra de Deus. E pensar em João Batista é pensar no desafio que cada um de nós tem. Na nossa realidade de jovem, de adulto, de idoso, na família, no trabalho, na escola, na universidade, fazer aquela pregação de João Batista. Na nossa realidade, na nossa comunidade de Santa Clara, olhar para os irmãos e apontar a Jesus. Como João Batista fez, no meio das pessoas daquele lugar, João Batista soube reconhecer Jesus e apontar a Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Nós, com a nossa vida, com o nosso testemunho, somos chamados, a exemplo de João Batista, a exemplo de São Francisco, a apontar a Jesus. Apontar a Jesus no meio das pessoas que estão desesperadas. Que não tem um sentido para a vida a gente dizer, olha para Jesus. Olha para o Cordeiro de Deus. Olhar para aquele que se doou, tendo tudo para ser tudo. Que Ele é tudo, Ele é Deus, Ele é tudo. Ele se esvaziou por amor a nós. Por isso a gente cantava no início, meu Deus e meu tudo, eu vou cantar. Era a oração de São Francisco. Meu Deus e meu tudo. Quando a gente não tem nada, quando a gente faz a experiência do ter nada, do ser nada, a gente faz a experiência de Deus. Quando a gente mergulha na miséria da nossa vida, da nossa existência, quando o dinheiro não responde, quando a medicina não responde, quando você procura todas as realidades humanas e nada te dá uma resposta, é a hora de olhar para Deus e dizer, meu Deus e meu tudo. São Francisco diz isso para a gente. Quem não tem nada, tem Deus que é tudo. Quando a gente fica se preocupando, como Francisco, em buscar nobreza, em ser famoso, em ser herói, em ser guerreiro, juntar dinheiro, a gente procura tanta coisa, pensando que está procurando tudo, e esquece de Deus, que é o tudo. Tem uma frase que o povo gosta de repetir na internet, muita gente fala, né, uns para os outros, né? Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada. Quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo. São Francisco passa na nossa comunidade nos convidando hoje para olhar para o Cordeiro de Deus que João Batista apontou e dedicar um pouquinho da nossa vida para Deus. Aí nós estamos preparando a nossa festa. São Francisco não está peregrinando à toa. Ele está passando nas comunidades, convidando o povo a celebrar durante 10 dias o que Deus fez na sua vida. Se hoje nós celebramos São Francisco, é porque Deus fez maravilhas na vida dele. Se ele tivesse seguido para a guerra, podia até ter ganhado dinheiro, ganhado uma famazinha, mas teria morrido esquecido, como morreram os outros soldados do tempo dele, os ricos do tempo dele. Quem é que lembra dos ricos do tempo de São Francisco? São Francisco soube dedicar sua vida. E Deus fez na vida dele as maravilhas que faz na nossa vida também. De maneira, de maior ou menor medida, Deus opera maravilhas na nossa vida. E nós nos reunimos para celebrar a festa de São Francisco, não por ele, pela humanidade dele, mas para dizer as maravilhas que Deus fez na vida dele. Deus pegou o Francisco miserável e tornou ele um homem nobre. Nobre como ele queria ser e muito mais nobre ainda. Um nobre cavaleiro da cruz. Um nobre cavaleiro do Evangelho. 800 anos se passaram e São Francisco toca no coração de tantos jovens ainda hoje. Porque se fez um exemplo de vida.
Então, a festa de São Francisco é para nos lembrar esse exemplo de vida. Para nos lembrar que no meio da correria da cidade, do trabalho, a gente tem que tirar um tempinho para Deus e dizer: meu Deus e meu tudo. Aprendamos com São Francisco. Nos preparemos para a nossa festa que já bate às nossas portas. Vamos estender nossas mãos. São Francisco nos convida hoje a estender as mãos. Mãos vazias. Eu não estou pedindo para vocês estender as mãos cheias de dinheiro, não. Botar a mão cheia de dinheiro. A mão vazia. Nós, a igreja, a paróquia, precisa de sua mão vazia. Para ter a disponibilidade de trabalhar. Para ter a disponibilidade de acolher o irmão. Para ter a disponibilidade de, no vazio de nossa vida, formar a comunidade de Deus. Formar a comunidade dos irmãos. E juntos, como igreja, a gente fazer a nossa festa, fazer a nossa fraternidade, a nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.